Fala pessoal, resolvendo a nossa listinha então de classes e ordens, né? Questão 1. Escreva cada número com o algarismo em sua ordem e cada classe correspondente, né? Conforme exemplo. Então a gente tem aqui o 252, que é a letra A, né? O 4 é a unidade, o 5 é dezena e o 2 é centena, né? A forma mais prática de a gente escrever esse número aqui, cada um na sua ordem, é lembrar que a gente tem que esse cara é unidade, dezena, centena. Aqui, unidade de milhar. A gente começa de trás para frente, né? Então, o 6, o 9, o 2 e o 1, certo? Sempre de trás para frente, ok? C. Então, aqui é o 6, aqui o 4, o 5, daí o 3 é a unidade de milhar e o 9 é a dezena de milhar, certo? Letra D. Então, aqui 1, 8, 1, 8, 5, 0. Depois temos 6, 4, 1. E por último, o 6, que é a unidade de milhão. Não, de bilhão, né? Aqui, letra E. Mesmo esquema, de trás para frente. 8, 8, 1. 6, 4, 9. 5, 2, 6. 7, 8, 1. Ok? E por último, a letra F, 18, né? Então, A, B, C, D, E, F. Fechou todas as alternativas daqui, né? 2. Responda, verdadeiro ou falso? 35 centenas. Centenas é 100, né? Então, 35 vezes 100, isso aqui dá 3.500 unidades. Então, verdade. Letra B, então. 1.200 unidades são 12 dezenas. Quanto que vale cada dezena? Vale 10, né? Então, se a gente tem 12, a gente tem 12 vezes 10, que dá 120. Ou seja, isso aqui é falso, né? Porque 120 não é a mesma coisa que 1.200. 18 milhares. Cada milhar vale quanto? Vale 1.000. 18 vezes 1.000 dá 18.000, né? Então, é o seguinte. É a mesma coisa que 108 centenas. Cada centena vale quanto? Vale 100, né? 108 vezes 100 vai dar 10.800. Não é a mesma coisa, portanto, falsa. Por último, então, a gente tem que 23.460 unidades são 2.346 dezenas. Então, de novo, cada uma dessa dezena vale 10. Eu vou multiplicar por 2.346. E isso vai dar 23.460, ou seja, verdade. Então, a gente tem como verdade a letra A e a letra D. 3. Assinale a alternativa que corresponde à decomposição de 1754. Lembra lá da tabelinha da questão 1? O 4 é o quê? É 4 unidades, né? Com isso, olha só, a letra A diz que no final é 5 unidades, então a letra A está errada. Aqui diz que no final é 4 unidades, fechou. E aqui a letra C também diz que é 5 unidades no final. Opa! A letra D aqui, né? 5 unidades no final. Então, falso. E a letra C diz 1 unidade. Então, falso também. Com isso, olha só. Só olhando que o 4 é unidade, eu já sei que a resposta certa tem que ser a letra B. Então, sempre que tiver alternativa, faz essa eliminação das alternativas. Eu tenho certeza que o 4 é unidade, então eu vou lá ver quais as alternativas que tem o 4 como unidade. O que não tem, eu vou eliminar, certo? Com isso, a gente eliminou todas as alternativas, sobrando apenas a alternativa B, ok? Mas continuando, a gente sabe que o 5 ele é dezena, né? O 7 é centena e 1 é unidade milhar. Então, beleza, é a letra B. 4. Escreva por extenso. Aqui a gente tem 14.698.000. Aqui na letra B, 145.600.000. Vou botar escrito para vocês porque senão vai levar muito tempo. A letra A aqui, como a gente já viu, é 14.698.000. Letra B, 145.600. Letra C, 41 bilhões, né? Porque olha só, unidades, 1.000, milhão, bilhão. Aqui, mesmo esquema, né? Unidade, 1.000, milhão, bilhão, né? Então, são 3 bilhões, 300.300, certo? 5. Complete com os sinais de menor, maior ou igual.
7 centenas, cada centena vale 100. Então, se eu tenho 7, eu tenho 700, né? 80 dezenas, cada dezena vale 10. 80 vezes 10 é 800. O que é maior, 800 ou 700? 800, né? Aqui, uma unidade de milhar é 1000, né? Mais 2 unidades, ou seja, 1002. Aqui, 102 dezenas, cada dezena vale 10, então 102 vezes 10, isso dá um total de 1020. Quem que é maior? Esse cara, né? 20 centenas, cada centena vale 100, então 20 vezes 100 dá 2000. 2 unidades de milhar, cada unidade de milhar vale 1000, então 2 vezes 1000 dá 2000. Portanto, os dois são iguais. 300 unidades, fechou. 3 dezenas, cada dezena vale 10, né? Então, 3 vezes 10 dá 30. O maior é o 300. 50 dezenas, cada dezena vale 10. A gente tem 500. Aqui, 5 centenas, cada centena vale 100, né? Então, a gente tem 500 também, portanto, igual, ok? 6. Escreva em algarismos indo-arábicos. Letra A. O menor número ímpar com 4 algarismos. Então, eu tenho que colocar 4 algarismos aqui, né? Eu quero o menor. Então, eu vou começar com 1, né? Já que eu não posso começar com 0. Depois, eu vou botar o menor possível aqui, que é o 0. O menor possível aqui, que também é o 0. E aqui eu não posso botar o 0, né? Porque eu quero ímpar. Então, quem é o menor algarismo ímpar? É o 1. Portanto, o menor número ímpar com 4 algarismos é o 1001. Ok? Aqui, o menor número com 5 algarismos sem repetir nenhum deles. Então, o menor com 5 algarismos sem repetir nenhum deles. Então, eu sempre vou começar de frente para trás. Sempre que eu quiser o maior e o menor, certo? Então, o menor que eu posso botar aqui é o 1. Depois, quem que é o menor? O 0. Lembrando que eu não posso repetir, né? Depois, quem é o menor? O 2, depois o 3 e depois o 4. Então, o menor número de 5 algarismos sem repetir nenhum deles é o 10.234, certo? Aqui, o maior número com 5 algarismos sem repetir nenhum deles. Então, mesmo esquema. Vou fazer 5 risquinhos. Como eu quero o maior, quem que é o maior que eu posso botar aqui na frente? O 9. Depois o 8, depois o 7, depois o 6, depois o 5. Porque eu não posso repetir, né? Se eu pudesse repetir, botava 9 em tudo, certo? Então, é 98.765. O maior número par com 2 algarismos. Então, olha só, 2 algarismos, eu quero o maior, né? Então, eu vou começar com 9. Aqui, eu posso botar o 9? Não posso, né? Porque tem que ser par. Para ser par, tem que terminar em quê? 0, 2, 4, 6 ou 8. Quem deles é maior? O 8. Então, o maior número par de 2 algarismos é 98, certo? 7. Sobre o número 4.159.610, responda. Quantas ordens tem esse número, né? A gente já viu que o número de ordens é o número de algarismos, certo? Deixa eu botar aqui, algarismos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 ordens. Qual o algarismo da quarta ordem? A gente começa de trás para frente. 1, 2, 3, 4. É o 9. Qual o algarismo que representa a ordem das centenas de milhar? Então, olha só. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, 1. Qual o algarismo que representa a maior ordem? Maior ordem é aqui na esquerda, né? O maior cara é o 4, né? Quantas classes tem esse número? A classe é um conjunto de 3 ordens, né? Então, aqui a gente tem uma classe, aqui a gente tem outra classe, e aqui a gente tem a nossa terceira classe que não está completa, mas ela existe. Então, ele tem 3 classes, ok? 8. Do quadro abaixo, retira o que se pede. Letra A. O maior número de 2 ordens. Então, eu só posso ter 2 dígitos. De 2 eu tenho esse cara, esse e esse. Quem é maior? O 94, né? Depois, o menor de 3 ordens. De 3 ordens, a gente tem esse e esse. Quem que é menor? O 181.
O menor número ímpar de 4 ordens. De 4 ordens, quem que a gente tem? Tem esse cara e esse cara. Os dois são ímpar. Quem é menor? Esse cara aqui, né? Então, é 1195, certo? 9. Quantas unidades formam 3 dezenas? Cada dezena tem 10, né? Então, 3 vezes 10 dá 30, né? Então, a gente tem 30 unidades. Quantas dezenas há em 4 centenas? 4 centenas é 4 vezes 100, né? Ou seja, 400. Só que eu quero saber de dezenas. Quantos números 10 eu tenho aqui? O que eu faço? Eu divido por 10. 400 dividido por 10 dá 40. Ok? Quantas centenas há em 1 milhar? 1 milhar é 1000, né? Eu quero saber de centenas, então eu vou dividir por 100. Isso aqui vai dar 10. Ok? Quantas unidades há em 12 centenas? 12 centenas é 12 vezes 100, né? Isso dá 1.200. Daí vem a pergunta, tá, e por que nessa letra A e nessa letra D a gente não dividiu? Porque a gente tá falando de unidade, né? A gente tá falando de 1. Quanto que é 30 dividido por 1? É 30. Quanto que é 1.200 dividido por 1? É 1.200, né? Por isso que a gente não faz a divisão, certo? Ok? Tem um jeito mais prático de a gente ver essa quantidade, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais depois, certo? 10. Leia as informações abaixo e descubra o número. É um número formado por 4 algarismos. Então, a gente faz 4 risquinhos aqui para representar que cada um desses risquinhos vai ter um algarismo. O algarismo que ocupa a terceira ordem é par e está entre 4 e 8. Então, a gente tem o 4, 5, 6, 7 e 8. A gente quer par que está entre os dois, né? Quem que é par que está entre os dois? O 6. Então, a terceira ordem é o 6, né? Lembrando que essa é a primeira, sempre traz para frente. Segunda, terceira, quarta. Ok. 3. O algarismo da primeira ordem é o maior número ímpar formado por um algarismo. Quem é o maior número ímpar formado por um algarismo? Ora, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O maior deles é o 9. Então, esse carinha aqui é o 9, né? Esse aqui é o primeiro. Aqui a gente descobriu o 6. A soma dos algarismos da segunda ordem e da quarta ordem é 9. Então, esses dois caras aqui somados dá 9. Ok. O algarismo da segunda ordem é 8 vezes maior que o algarismo da quarta ordem. Então, esse carinha aqui é 8 vezes maior que esse. Seguinte, se eu botar esse cara aqui como 0, esse cara aqui é 8 vezes maior, né? Então, 8 vezes ele, que também dá 0. A soma deu 9? Não, e eu nem posso começar com 0 esse cara. Se eu botar 1 aqui, é 8 vezes maior. 8 vezes 1 dá 8. 1 mais 8 fechou 9. Então, é esse número que a gente quer. Se a gente tentasse botar o número 2 aqui, 8 vezes ele dá 16. E aí não é um algarismo, né? Algarismo é só até 9. Então, não poderia. Então, a gente tem aqui o 1 e aqui o 8. Com isso, a gente tem que esse número é o 1689. Certo? Aqui tem que fazer com calma para prestar atenção em cada uma das informações. 11. As empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do saque o número 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro, foram abertos 22.580 novos números de protocolo. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 pela empresa é... Então, olha só, a gente tinha 390.978.467 atendimentos. Aí depois foi atendido mais esse número aqui, então mais 22.580, né? Ok? Somos 2, a gente vai ter 7, aqui 14 vai 1, 10 vai 1 aqui, dá 11 vai 1, aqui dá 10 vai 1, 0 vai 1,
193, certo? Então aqui, tá perguntando qual é o número da dezena de milhar, né? Dezena de milhar. A gente tem aqui unidade, dezena, centena, unidade, dezena, né? Esse aqui é a nossa dezena de milhar. Ou seja, nossa alternativa correta aqui é a letra A. 12. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste representa, ou corresponde, né, a uma posição no sistema decimal, e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o número daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos UDC, MDM e CM, né? Quer dizer, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ok. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Então, só lembrando que a unidade de milhar é representado pelo M, né? Ok, vamos ver. Centena de milhar. Quanto que a gente tem aqui de centena de milhar? Vamos aqui. Tem 1, 2, 3, 4 argolas, né? Então, olha só. Temos aqui CM, DM, o M, né? Faz a tabelinha lá. Daí, C, D, U, né? A gente vai preencher esse nosso númerozinho aqui. Eu comecei pelo CM, mas podia ser qualquer um, né? CM, então, é 4, né? DM. DM aqui tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O M. O M está representado só pelo M, né? Não tem nada, então, 0. O C. O C tem 1, né? O D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a unidade tem 1 também. Ou seja, o número que está representado na figura é 460.171. Olhando as alternativas, 460.171. Nossa alternativa, letra D. Questão 13, OBMAP. Cláudia inverteu as posições de dois algarismos vizinhos no número 682.479 e obteve um número menor. Quais foram esses algarismos? Para ela obter um número menor, o cara que vai vir para frente tem que ser menor, né? Então, olha só. Se eu trocasse esses dois aqui, o que ia acontecer? Ia ficar 862.479. É menor? Não. Por quê? Porque o 8 era maior, né? Vamos ver agora. Se eu trocar o 2 e o 8, vai ficar 628.479. Ficou menor? Ficou. Então, ela trocou o 2 e o 8, né? Então, a alternativa C. Certo? É a única que dá, né? Porque aqui o 4 é maior que o 2, o 7 é maior que o 4 e o 9 é maior que o 7. 14 para a gente finalizar. Ana Júlia juntava moedas de R$1 em um cofrinho. Ao abri-lo, ela conseguiu formar 3 pilhas com 10 moedas cada. Então, aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10. E sobraram 2 moedas. Veja como ficaram as moedas que ela retirou do cofrinho. Quantos reais Ana tinha no cofrinho? Então, ela juntou as moedas de R$1, né? E formou essas pilhas. Quantos que ela tem? 10 mais 10 mais 10 mais 2, ou seja, 32 reais, né? Porque cada moedinha ali representa R$1. Ok? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.